Mas em vez de atirar a toalha ao chão e desistir da religião, ele reconstruiu a religião, não sobre a rocha de um texto sagrado externo, mas sobre o interior humano. Ok. Ele definiu a essência de qualquer religião como o sentimento de dependência absoluta perante o infinito. Espera. Ele pegou em toda a estrutura que antes assentava na autoridade das escrituras ou na história e ancorou-a num mero sentimento interno humano. Foi precisamente o que ele fez. Mas isso levanta um problema gigante. É como tentar ancorar um navio de carga monstruoso a uma nuvem. Como é que um sentimento subjetivo e interior consegue provar um evento histórico? Pois, Como é que o meu sentimento de dependência prova, por exemplo, que a ressurreição aconteceu de facto? não prova. Simplesmente não prova. E esse foi o verdadeiro terremoto doutrinário do Schleiermacher. A resposta dele foi simplesmente aceitar que o navio não precisava dessa âncora histórica. Descartou a âncora. Descartou. Ao colocar a experiência humana e o sentimento no centro, as doutrinas clássicas que não encaixavam nessa nova matriz foram postas de parte, ou então reinterpretadas. A inspiração divina, a Bíblia infalível, tudo isso foi rejeitado. Sim, a Bíblia passou a ser vista apenas como um registro notável das experiências religiosas de homens antigos, e não como a voz direta de Deus. Quer dizer, ele transformou o manual de instruções original num diário de memórias inspirador, mas falível. Muito falível. E a desconstrução tocou no próprio núcleo da fé. As fontes mostram que ele abandonou até a doutrina ortodoxa das duas naturezas de Cristo. A ideia de que Jesus era simultaneamente Deus e homem. Sim. Para ele, a ideia de que Jesus era o Deus Criador encarnado e um ser humano de carne e osso era um absurdo lógico. Então quem era Jesus na visão dele? Na teologia do Schleiermacher, Cristo não era uma encarnação miraculosa. Era sim um ser humano que possuía uma consciência de Deus perfeita e ininterrupta. Era apenas o exemplo máximo a seguir. Exatamente. O exemplo máximo de dependência, mas não um ser divino no sentido clássico da coisa. Relação histórica para um foco puramente na experiência humana e na adaptação à cultura contemporânea. É uma viragem de 180 graus. Mas obviamente não se pode pegar numa tradição milenar, destruir os seus textos, negar a natureza do seu próprio fundador e esperar que toda a gente nas fileiras aceite isso passivamente. De todo. Um ataque desta magnitude obriga a uma defesa de igual proporção. O que nos leva diretamente ao início do século XX e ao movimento que finalmente traça uma linha na areia, o fundamentalismo cristão. E é vital compreender aqui uma coisa, para quem nos ouve. O quê? Este movimento nasceu nos círculos protestantes americanos não como um ataque ao secularismo que estava lá fora, na sociedade. Não. Não. Nasceu como uma reação de sobrevivência contra a teologia liberal que se tinha infiltrado nas suas próprias universidades e igrejas. Os liberais eram vistos como o cavalo de Troia. Nem mais. O inimigo estava lá dentro. E uma das grandes armas desse cavalo de Troia era a chamada alta crítica alemã, certo? O que é isso na prática? Porque ouve-se muito falar disto quando se estuda teologia. É fundamental distinguir, sim. A baixa crítica foca-se em comparar manuscritos antigos para garantir que a tradução das palavras é exata. É um trabalho de precisão, de cópia de texto. Exato. Já a alta crítica, que ganhou imensa força na Alemanha no século XIX, fazia algo muito diferente. Ela investigava as origens, a autoria e a agenda por trás dos textos bíblicos e fazia-o a partir de um pressuposto naturalista. Ou seja, assumia à partida que não existem milagres. Precisamente. Por exemplo, se um texto bíblico falava de uma profecia que se cumpriu, a alta crítica concluía imediatamente que o texto tinha de ter sido escrito depois do evento acontecer. Porque adivinhar o futuro é cientificamente impossível. Lá está. Eles dessecavam a Bíblia como um espécime biológico. Atribuíam diferentes capítulos de um mesmo livro a diferentes autores anónimos, retirando qualquer aura sobrenatural ao texto. E face a essa dissecção fria que transformava a Bíblia numa manta de retalhos de lendas editadas, a reação fundamentalista não procurou meios termos. Não procurou. E destacam-se aqui figuras muito pesadas intelectualmente do lado conservador. Nomes como Carl McTire e especialmente J. Gresham Machen. Sim, o Machen é a figura central aqui. Ele era um académico brilhante do Novo Testamento na Universidade de Princeton e ele via o liberalismo não como uma variante do cristianismo, mas como o seu coveiro. O coveiro, que imagem forte. A tese do Fulvio Leite registra uma frase lapidar do Machen, que resume toda esta guerra. Ele afirmou, e cito, categoricamente que o protestantismo liberal não era um mero tipo de cristianismo diferente,
mas totalmente uma outra religião. Outra religião. Então o que é que isso significa taticamente? Significa a recusa total do compromisso. Pois, ao dizer que é uma outra religião, o Machen está a recusar o diálogo. Está a acusar o liberalismo de ter roubado as palavras da fé cristã, palavras como salvação, Deus, Cristo, mas de lhes ter esvaziado o significado histórico. Substituindo o motor interno do cristianismo por ideias de filósofos, pelo Kant, pelo Hegel e pelo Schleiermacher. Mas como é que eles lutaram contra isto na prática? Porque não podiam simplesmente debater ideias para sempre. Não. E o Machen percebeu que a batalha não se travava apenas nos púlpitos das igrejas. Travava-se na estrutura das próprias instituições. Quando o liberalismo tomou conta da direção do seminário de Princeton, onde ele ensinava, ele fez o impensável. O que foi que ele fez? Ele não se limitou a escrever livros de protesto. Ele demitiu-se. Saiu de Princeton. Saiu. Em 1929, liderou um êxodo de académicos e fundou uma instituição rival, o Seminário Teológico de Westminster. E esse seminário foi desenhado especificamente para ser uma fortaleza da teologia ortodoxa histórica, presumo. Uma fortaleza inexpugnável, sim. E ele não ficou por aí. Quando a sua denominação presbiteriana começou a enviar missionários liberais para o estrangeiro. Aqueles missionários que já não pregavam a salvação miraculosa, mas apenas iam ensinar moral e construir escolas, não é? Exatamente. Quando ele viu isso, o Machen fundou uma junta de missões totalmente independente. Foi um verdadeiro cisma institucional. Mas deixe-me atuar aqui um pouco como advogada do diabo, focando-me apenas na mecânica sociológica da coisa. Força! O fundamentalismo baseou-se em doutrinas absolutamente inegociáveis. A inerrância total da Bíblia, o nascimento virginal, os milagres físicos de Jesus, a ressurreição corporal literal. Sim, os chamados fundamentos. Pronto. Mas, ao traçar uma linha defensiva tão rígida e ao criar as suas próprias instituições separadas, o fundamentalismo não caiu na armadilha do isolamento? É um ótimo ponto. Há sempre aquele dilema em qualquer organização: proteger o núcleo duro da identidade ou adaptar-se para não perder o contacto com o mundo em mudança. Se construirmos muros demasiado altos para nos protegermos, acabamos por não conseguir falar com quem está lá fora. Tornou-se quase indistinguível da ética secular, certo? Tornou-se apenas benevolência moral. Por outro lado, o movimento fundamentalista, ao estabelecer essa barricada hermética em nome da pureza doutrinária, desenvolveu uma cultura de suspeita terrível em relação à academia secular. Fecharam-se na bolha. Fecharam-se. E isso levou a acusações de anti-intelectualismo por parte do grande público, o que acabou por eclipsar o facto de eles terem efetivamente académicos de topo nas suas fileiras, como o próprio Machen. É impressionante. Em retrospectiva, a trajetória desta exploração é mesmo de cortar a respiração. Começámos no século XVII, com o Descartes a colocar a razão humana num pedestal absoluto. Depois vimos o Spinoza a tratar textos antigos com o esquadro e compasso. E o deísmo a desenhar um universo mecânico sem qualquer espaço para milagres. Passámos pelas dúvidas do Kant, que emparedou Deus na esfera inalcançável do noumeno. E pelo Hegel, que transformou a divindade num processo evolutivo. Testemunhámos os Schleiermachers e o romantismo a fugir da frieza racional, refugiaram-se no tal sentimento subjetivo de dependência absoluta para tentar salvar a relevância da religião. Foi um longo dominó de desconstrução que acabou por bater inevitavelmente contra a barreira de granito erguida pelo Machen e pelos fundamentalistas. Eles exigiram o regresso à âncora objetiva e histórica das Escrituras. Foi literalmente o colapso de qualquer meio-termo possível. E a verdade é que esta dinâmica, esta tensão feroz entre preservar as raízes ou adaptar-se aos tempos, não é um fenómeno exclusivo dos debates teológicos. Não de todo. É uma força mecânica que molda a sociedade moderna em todas as áreas. Basta observar o mundo corporativo. Vemos empresas gigantescas a colapsar porque se recusam a adaptar, enquanto outras perdem completamente a alma porque tentam seguir todas as tendências culturais de forma cega. Vemos a mesma tensão nos movimentos políticos. Nas instituições artísticas. Exato. É a pressão esmagadora entre o instinto de conservação da identidade original e o imperativo de evolução para evitar a obsolescência. E quando as bases filosóficas subjacentes são alteradas,
toda a estrutura acima dela tem de se reconfigurar, ou então quebra. Voltamos àquela sua imagem inicial do livro e do mapa rasgado. O que esta análise demonstra é que a revolução mais profunda não acontece quando as regras de um sistema mudam. Acontece quando as próprias ferramentas com que interpretamos a realidade são substituídas. É isso mesmo, o que nos leva a um pensamento provocador final. Algo para quem está desse lado levar na cabeça muito depois do áudio parar de tocar. Se um sistema de ideias se adapta perfeitamente aos ventos culturais da sua época, apenas para garantir a sua sobrevivência e relevância imediata. Será que adquire a força necessária para sobreviver ao teste do tempo? Ou estará pura e simplesmente condenado a desaparecer sem deixar rasto, assim que essa época, inevitavelmente, chegar ao fim? Fica o desafio para reflexão. Muito obrigada por acompanhar mais esta nossa análise detalhada. Até à próxima.